O nascimento de alguém gera esperança para a transformação do mundo. Essa nova vida, ainda frágil, precisa de cuidados, ser alimentada, acompanhada no início de sua jornada. Essa nova vida precisa de você. Discipulado, o coração da igreja. Sei que não é tão fácil viver a dois. Se há flores na estrada, há espinhos também. O que mais me conforta é saber que o amor nunca vai acabar. O tempo não pode apagar nosso amor. Eu irei contigo, seja onde for. As muitas águas não poderão afogar. O que Deus uniu não vai acabar. O tempo não pode apagar nosso amor. Eu irei contigo, seja onde for. As muitas águas não poderão afogar. O que Deus uniu não vai acabar. Boa noite, na paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo à nossa live Conhecendo o Amor de Deus, programa oficial do Departamento de Discipulado da Assembleia de Deus em Joinville, presidida pelo pastor Sérgio Melfior, nosso Departamento Discipulado para o Brasil. Nós estamos muito felizes com a sua presença, a sua audiência entre nós. E você que nos acompanha através do YouTube, do Facebook, deixe lá o seu comentário, compartilhe, marque alguém na publicação e nos ajude a divulgar. E você também que está nos ouvindo através da rádio 107,5, é um prazer ter a sua companhia também. Você que está nos levando de carona no seu carro, ou quem sabe ouvindo em sua casa, os trabalhadores noturnos, para nós sempre é uma honra poder estar com você. Esse programa, ele acontece ao vivo todas as segundas-feiras, a partir das 22 horas. E também a gente tem uma reprise, então, na quinta-feira à noite, a partir das 20 horas, e temos ainda, né, a publicação desse programa no Facebook e no YouTube do Discipulado para o Brasil. Seja muito bem-vindo. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é um tema comum para a família. Vamos falar sobre o relacionamento familiar, mas especialmente enfrentando os conflitos à luz da Bíblia. Será que o casamento tem conflitos? Com certeza tem. Muitos conflitos são inevitáveis e até necessários, mas existem conflitos que podem ser evitados. E todos eles têm que ser resolvidos. Eu tenho ministrado nos últimos dias um texto bíblico em Provérbios 27, 17, que diz que como ferro afia ferro, assim o homem afia o seu companheiro, afia o seu amigo. Isso se dá também no ambiente do casamento.
para que haja o afiar dos ferros ou dos metais, eles têm que sofrer atrito. E muitas vezes o atrito ele pode ser construtivo, mas na grande maioria das vezes, se não soubermos como resolver e como superar os conflitos, nós não teremos então êxito na vida familiar, e essa é a causa de muito descontentamento na família, de muitos divórcios, de muitas situações ruins. Mas deixa eu dizer uma coisa, hoje nós vamos ver à luz da palavra de Deus como resolver os conflitos e você viver de acordo com a vontade de Deus. E antes disso, eu quero orar por você, orar pela sua casa, orar pela sua família. Depois Jones estará louvando ao Senhor, nós vamos apresentar em seguida os nossos convidados, mas fique conosco. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração e para a sua vida, e quem sabe hoje você vai receber nas suas mãos, através da palavra de Deus, a chave da vitória para enfrentar o conflito no seu lar e não sair vitorioso do conflito, mas a família toda sair vitoriosa com a paz e a harmonia, o crescimento espiritual. Feche os seus olhos onde você estiver e receba a bênção de Deus. Amado Deus e bendito Pai Celestial, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu me coloco diante da Tua presença, grato a Ti, Senhor, por essa oportunidade de chegar até a casa do Teu Filho, da Tua Filha, até o seu lar, Senhor, até aonde estão, Senhor, os nossos irmãos nos ouvindo, sejam casados ou solteiros, famílias, Senhor, que estão sendo abençoadas através desse programa. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, porque a nossa igreja, a IEAD, tem proporcionado essa ferramenta tão poderosa que é, meu Deus amado, esses programas ao vivo, essas lives que têm abençoado muitas vidas. E eu peço, meu Deus, em nome de Jesus, agora alcança, Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, essa família, esse casal, que quem sabe está enfrentando conflito, quem sabe, meu Deus, está vivendo em guerra quando deveria viver em paz. Quem sabe a casa que deveria ser o seu pequeno jardim do Éden, deveria ser, meu Deus, quem sabe um ninho de amor hoje, está tomado pela guerra, pelo conflito, pela falta de harmonia. Pai querido, eu te peço em nome de Jesus, abençoa essa família e que possa, meu Deus, superar todos esses conflitos e ter a Tua bênção, a paz, a harmonia no lar, e que marido e mulher e filhos possam viver os propósitos do Senhor para uma família feliz, para uma família abençoada, para uma família fortalecida na Tua presença. É o nosso pedido, Pai. Nós ministramos essa bênção sobre todos que estão nos assistindo e nos ouvindo, na autoridade do nome de Jesus. Amém e amém. Eu sempre achei difícil entender como duas vidas podem se tornar apenas uma. Mas quando eu te encontrei, eu te amei, e o milagre aconteceu, e então eu entendi que Deus tem sempre um plano para nós. É preciso paciência e ouvir sua voz. O que será que meu Deus pensava quando criou você? Acho que Ele estava pensando em mim, porque me deu muito mais do que sonhei. Deu muito mais do que eu podia imaginar.
sempre ao seu lado vou estar. Nas horas mais difíceis, para sempre vou te amar. É porque Deus tem sempre um plano para nós. É preciso paciência e ouvir sua voz. O que será que meu Deus pensava quando criou você? Acho que Ele estava pensando em mim, porque me deu muito mais do que sonhei. Deu muito mais do que eu podia imaginar. Deu muito mais do que eu podia imaginar. O nascimento de alguém gera esperança para a transformação do mundo. Essa nova vida, ainda frágil, precisa de cuidados, ser alimentada, acompanhada no início de sua jornada. Essa nova vida precisa de você. Discipulado, o coração da igreja. Muito bem, que bom nós ouvimos esses louvores, que também são músicas que enaltecem, né, a vida em família, a vida em casal. E nós temos como convidados especiais aqui um casal maravilhoso, servos de Deus. Estiveram há poucos dias ministrando também na igreja lá do Shalom. Amigo de longa data, Jabes e Ceia, né? Eliceia, né? É mais conhecido como Ceia. Jabes e Ceia, esse casal tão querido. São líderes dos casais aqui do Templo Sede. O Jabes também é obreiro, é nosso contador aqui da igreja. E também o financeiro, departamento de casais Ágape, né? Essa função não escapa muito de você. A irmã Sé é gerente comercial, então eles têm tudo a ver nessa área aí. E para nós é uma alegria receber vocês, irmão Jabes, presbítero Jabes, irmã Sé. Prazer muito grande, pastor Juari, estarmos aqui junto com o senhor, nessa live, junto com você que está em casa nos assistindo, né? Que você possa ser tocado pelo Senhor nessa noite, que o Espírito Santo de Deus possa adentrar ao teu lar e fazer algo diferente durante esta live ou no decorrer, depois dela, que ele possa ser a primazia dentro da tua casa. Estar aqui com a minha esposa Ceia, prazer muito grande. Agradeço desde já o convite, né? Transmito o meu abraço ao nosso pastor presidente, pastor Sérgio, que é uma bênção do céu nas nossas vidas. Amém, que bom. E nós vamos falar um pouquinho sobre o relacionamento familiar. E não existe relacionamento familiar sem conflitos, né? Então, a nossa lição, e que é maravilhosa, é riquíssima, inclusive eu quero recomendar, se você ainda não possui, que você entre em contato conosco através dos canais oficiais do Discipulado para o Brasil, e nós queremos enviar para você, onde quer que você esteja no Brasil, fora do Brasil, esse material, que vai ser muito especial para você se aprofundar na palavra de Deus. E na nossa lição fala que enfrentando os conflitos à luz da Bíblia. É possível, né, enfrentar os conflitos à luz da Bíblia, Jabes? É possível, né? Como o senhor acabou de falar, todo casamento, todo casal, ele passa por conflitos, né? Nós vimos na própria lição que fala que o conflito ele já surgiu desde o pecado, né? Antes de surgir o pecado no mundo, não havia conflito. Adão e Eva viviam em perfeita harmonia e paz, né? E com o pecado adentrando a humanidade,
os conflitos nos casais, entre famílias, entre pessoas, né, começou a surgir. E é possível porque, através da vinda de Jesus Cristo e agora do Espírito Santo conosco, é Ele que nos orienta, nos capacita a vencer esses conflitos. Né? O conflito ele não é vencido na força do nosso braço, né? Porque eu acho que é dessa forma ou daquela outra forma, mas é através do Espírito Santo atuando na nossa vida, é onde nós vamos conseguindo vencer esses conflitos, é onde diz que é a luz da Bíblia, porque é através dele que nós conseguimos vencer. Claro que a atitude parte de nós, né? É o que nós vamos falar. Uma cooperação entre Deus e o homem, né? Nós não somos robôs, não somos máquinas projetadas por Deus. Nós temos vontades, sentimentos, e nós precisamos deixar Deus agir através de nós. Irmã Ceia, o que fazer quando a família entra em conflito? Boa noite, na paz do Senhor, pastor Juari, todos que estão nos assistindo. Eu sempre falo que saber conviver é uma arte, né? Conviver a dois. Que devemos deixar Deus desenhar a nossa história, né? E os conflitos familiares vão sempre existir, mas a gente sempre tem que dialogar, né? Conversar e colocar os problemas, deixar a raiva de lado, muitas das vezes, que às vezes a raiva domina, né? Então a gente precisa pensar, respirar e conversar, né? Então eu acho que a base de resolver os problemas é o diálogo. O diálogo, muito bem. Essa questão da raiva, né, da ira, a palavra de Deus diz que aquele que se ira rápido comete loucuras. Então, para resolver o conflito, não dá para ser na hora que acontece o problema, né? Tem que ser de cabeça fria. Como é que é o conselho, né, da palavra de Deus, e que vocês podem, como também conselheiros, né, como ministrantes de cursos, vocês já ministraram Casados para Sempre, o próprio Família Cristã, como que vocês aconselham os casais que estão em conflito, né? O que fazer para resolver esse conflito? Na verdade, o conflito, às vezes, existem várias causas, né? E a gente sempre, a lição também traz algumas, financeira, né? E como eu gosto sempre de usar a prática do que nós vivemos no nosso dia como família, como casal, às vezes há um conflito por uma pasta de dente, né? Que o marido quer que aperte no final no tubo e outro quer que aperte no meio, né? Ou um conflito por um sapato que é colocado no meio da casa, né? É coisas pequenas, mas que acontecem no dia a dia do casal e da família, né? Então, e esses conflitos, alguns casais já passaram pelas nossas mãos, e até nós mesmos já vivenciamos alguns conflitos, e precisamos, como foi falado, não é no momento da ira, no momento da raiva, mas precisa sentar, acalmar, deixar a poeira baixar, né? Para daí conseguirmos resolver. Porque aquilo que a Ceia falou é resolvido com diálogo, né? E não tem diálogo onde há raiva, né? Onde há raiva, gritaria, xingamento, né? Muitas vezes, né? Eu sempre brinco que a panela de pressão pode voar, né? Mas não é dessa forma, né? Então tem que deixar a poeira baixar, né? E sentar e conversar. A lição também vem falando alguma coisa sobre, para nós tratarmos o conflito, nós temos que entender qual é o conflito. Qual o conflito que surgiu dentro do nosso lar, né? Se nós não encarar isso, nós não afirmar que existe o conflito, porque o que acontece hoje em dia, muitos casais, o homem ou a esposa, o marido, eles procuram fugir do conflito, né? Sai de casa, procura outros meios, né? E agora na pandemia também, muitas pessoas tendo que ficar em casa, né, tenha certeza que muitos conflitos vieram à tona. Então, aonde esse conselho dessa noite serve para a sua vida, serve para a nossa vida, que nós precisamos sentar, conversar, dialogar e colocar em pratos limpos, como se fala, né, para resolvermos esse conflito. O diálogo é o melhor meio de entender o conflito e resolver. Como você falou, se negar o conflito, né, é um problema,
porque aí não tem como solucionar. Fugir do conflito também não é a melhor opção, mas também enfrentar o conflito na hora da raiva não dá. Então tem que ter sabedoria, tem que ter graça de Deus. Você falou um pouquinho sobre as causas. Nós temos aqui algumas causas que a nossa lição traz, mas na sua experiência, vocês como têm ajudado alguns casais, quais são as principais causas de conflitos e se tem alguma receita que possa ajudar a enfrentar algumas dessas causas para que os casais, então, as famílias possam superar esses conflitos? Uma das maiores causas, né, que é a área financeira. A área financeira é uma das principais causas. Existem várias causas, como a própria lição vem falando, só que a área financeira, e para enfrentar essas causas, eu vejo que precisa a unidade, né? A unidade entre família, a unidade entre casal. Existe uma aula dentro do Casais para Sempre que fala que é aula de acordo, né? Então precisa haver um acordo entre o casal para que essas causas sejam vencidas, porque elas vão surgir, né? Nós somos seres humanos, falhos, pecadores, é onde entra a atuação do Espírito Santo. Então os conflitos surgem, mas para nós vencermos esses conflitos, por exemplo, a área financeira, né? A gente sempre aconselha o casal que tem problema na área financeira. Existem casais, eu e a Céia como exemplo, ela trabalha, então cada um tem o seu salário, mas a partir do momento que nós colocamos em prática que existe só um salário, que existe só uma vida financeira dentro do casal, que as dívidas que a Céia faz fazem parte da minha vida e as dívidas que eu faço fazem parte da vida dela, então nós começamos já a vencer as causas, né? A unidade, o acordo, estar junto, não ficar lançando em rosto, né? Ah, tu comprou aquilo, eu falei que não era para comprar. Não. A partir do momento que foi cometida alguma falha, que houve um conflito, para se resolver esse conflito, precisa se sentar e dialogar, né? E haver o acordo e entrar em acordo sobre esse assunto. E na questão de finanças, né? Geralmente tem alguém que gasta mais do que o outro dentro da família. Mas o conselho é planejar juntos. Isso, irmã Céia, você que trabalha também nessa área, né, secular, também com liderança, com gerência, isso é muito importante para a família. Sim, o planejamento, né? E tudo vem do diálogo, né? Então, nós sempre planejamos, a gente conversa sobre o que podemos comprar esse mês, o que não dá. A mulher geralmente gosta de um sapato novo, então não, vamos esperar esse mês, não dá, vamos comprar outro mês. Então é o planejamento, conversando e que as coisas vão dando certo, né? E eu estava até conversando hoje com o Jabes a respeito sobre conflitos e lendo uma estatística hoje sobre o divórcio na pandemia, que teve quase 19% de divórcio na pandemia, divórcio consensual, por questão de não querer resolver conflitos em casa. Então é mais fácil abrir mão de um casamento do que resolver os conflitos. Olha que coisa interessante esse dado para a gente entender, mas ao mesmo tempo é alarmante, né? Alarmante, porque 18% de aumento nos divórcios na pandemia, por não conseguir resolver os conflitos. E essa fuga de conflitos, eu creio que também é algo inerente, né, ao tempo que nós vivemos. Essa pós-modernidade ou modernidade líquida em que as pessoas são mais individualistas, mais centradas no eu, e muitas vezes viver o politicamente correto. Então, não vou me desgastar no conflito, não vou... É mais fácil descartar, né? Hoje nós vivemos na era do descartável, do que consertar aquilo que quebrou. Então eu penso, a irmã que leu a estatística, talvez tenha lido mais alguma explicação, mas eu penso que seja isso também uma causa, essa questão do individualismo, né? Sim, exatamente. A questão é o individualismo mesmo. Às vezes é mais fácil eu abrir mão de alguma coisa que é mais conivente para mim do que eu lutar por algo que vai exigir mais de mim, né? Então vou abrir mão e que é melhor assim. Porque
já dizia os antigos, né, que se um não quer, dois não brigam, né? Então o conflito sozinho não existe, né? E esse conflito, ele tem, geralmente a causa não é só de A ou de B, é dos dois, né? Então, quando se trata de enfrentar o conflito, também tem a questão que eu preciso melhorar, né? Não é só o outro, eu também preciso. E muitas pessoas preferem abrir mão de um casamento, como você falou, do que melhorar a si mesmo, né? E, claro, nós no contexto de fé, nós sabemos que o ser humano por si só não consegue se não for a palavra de Deus e a ação do Espírito Santo. E a questão também, assim, eu vejo o conflito maior entre os cônjuges, né? É mais fácil eu acusar o Jabes do que eu reconhecer os meus erros. Então, eu aponto os defeitos dele, mas eu não olho os meus. Então, isso é onde gera mais conflito também, porque ele também vai acusar os meus, e eu não vou querer reconhecer os meus defeitos. É muito complicado, até porque essa terceirização da culpa já vem lá desde o Éden. Deus instituiu uma lei para o homem, né, para obedecer o mandamento, e o homem não cumpriu o seu papel de sacerdote, porque permitiu que Eva comesse da fruta, sendo que a lei Deus tinha dado para ele, e então todos sofreram a consequência do pecado, mas Adão, ao ser corrigido por Deus, terceirizou a culpa, e Eva também, né? Ele culpou ela e ela culpou a serpente. Mas eu penso que um dos passos para resolver o conflito é a questão de reconhecer as suas falhas. O que você vê assim como caminhos para resolver conflitos no casamento? Nós resolver ou superar, né? Resolver o conflito, por isso que é difícil, né? Igual você falou da estatística, que o senhor falou, é mais fácil descartar, porque para nós resolver um conflito, nós precisamos mudar a nossa atitude, muitas vezes. E mudar a nossa atitude, muitas vezes o nosso eu, o nosso ego, tem que ser colocado abaixo, né, para conseguirmos mudar a nossa atitude. Mudar a atitude não é fácil, né? Por exemplo, quem foi numa criação, entrou num casamento, constituiu uma família, a esposa veio de outra criação diferente, e ali há conflitos. É normal, é troca de ideias, né? Conflito é troca de ideias diferentes, né? E, então eu tenho que mudar a minha atitude. Muitas vezes eu tenho que... Tudo aquilo que eu achei que era o correto, eu tenho que abrir mão. E isso é difícil, né? Então, para nós superar, tem que mudar a atitude para resolver. O que acontece em muitos casais que eu vejo hoje? O conflito é resolvido. Tá ok, amém. Tá tudo maravilhoso novamente. Só que quando surge de novo alguma adversidade dentro do casamento, dentro da família, aquela mesma situação vem à tona. E daí uma pessoa começa a lançar no rosto do cônjuge aquela situação novamente. E daí é onde entra o superar. Por isso que eu vejo resolver conflito é diferente de superar o conflito, né? Nós mudamos a nossa atitude, mas em muitos conflitos nós temos que perdoar, né? E o perdão é uma atitude, o perdão não é um sentimento. Eu tenho que escolher perdoar, né? E escolher perdoar muitas vezes não é fácil. Porque muitas vezes tu é a pessoa que dentro do conflito você foi ofendido e você tem que perdoar. E daí é onde há a superação desse conflito. Porque através do perdão, aquilo é jogado fora, né? Eu uso o exemplo, quando Jesus nos perdoa, a palavra diz que ele joga no mar do esquecimento os nossos pecados. É lógico que o nosso perdão não é um perdão salvífico, né? Sim. Mas quando eu perdoo, eu não posso mais ficar lançando em rosto da ceia aquilo que muitas vezes ela fez para mim, que surgiu aquele conflito. Então, a partir do perdão, eu tenho que superar esse conflito. Eu vou lembrar, porque ninguém fica alienado, né, de uma situação, nós não passamos por lavagem cerebral, né? Nós somos seres humanos pensantes. Então, mas quando eu penso naquela situação, naquele conflito, aquilo não me machuca mais, porque o perdão curou aquilo, o perdão sarou aquilo, né? E é onde eu consigo superar.
Então aquele conflito ele não vem mais à tona, ele não vai atingir mais a minha família. Pode existir uma situação de conflito? Sim, mas aquilo não é mais lançado em rosto, porque através do perdão, e é o que a nossa lição vem falando sobre o perdão, que eu devo perdoar, né? E perdão, lembrando, é uma atitude, e eu tenho certeza que essa live, essa palavra que nós estamos falando aqui nesta noite está adentrando ao teu lar, está tocando na tua vida, né? Então, se você tem alguma coisa contra ainda o seu cônjuge, perdoe, né? Porque o perdão é a solução, na verdade, de todos os conflitos que nós passamos no nosso dia a dia. É muito, muito bom, muito importante, né, essa questão do perdão. Eu comparo muitas vezes o perdão como uma ferida que você recebe, né, você tem lá, tem marcas, né, e uma cicatriz. Eu tenho algumas cicatrizes porque eu fui uma criança bem agitada, né? Eu tenho algumas cicatrizes no corpo, até na cabeça. E geralmente, quando você olha para a cicatriz, você lembra, você não vai esquecer o que causou aquela cicatriz. Mas quando você passa a mão em cima da cicatriz, você não sente mais a dor, porque já foi curado. Eu vejo o perdão como essa cicatriz, ela não pode doer mais, né? Senão vai gangrenar, senão aí cria-se uma raiz de amargura. E o conflito muitas vezes, e a sucessão de conflitos, ela vem, né, muitas vezes da falta do verdadeiro perdão, daquela raiz de amargura. Eu queria que a irmã Céia trouxesse para nós aqui um conselho assim prático de como a pessoa que está sofrendo, né, no caso, às vezes, a maioria dos casos é os dois que tem que perdoar, mas você que está nos ouvindo, quem sabe, pessoas que estão acompanhando pela live e que foram ofendidas, o que fazer para perdoar? É só com a ajuda do Espírito Santo, né? E como o Jabes mesmo falou, perdão é uma atitude. Eu tenho que decidir. Eu quero perdoar, então eu vou perdoar. Às vezes o nosso eu fala mais alto, né? Não, o nosso orgulho. Mas para consertar e evitar os conflitos, a gente tem que decidir. Então eu decido perdoar, porque senão vai criando mesmo uma raiz de amargura. Então, isso vai prejudicando a nós mesmos. Além de prejudicar o nosso cônjuge, prejudica a nós mesmos também. Exatamente. O perdão, né, ou melhor, o guardar mágoa, ele é doentio. Prejudica a pessoa mesmo. Então, pessoas inteligentes perdoam, né, porque se você não perdoar, você está se prejudicando. E toda vez que acontece uma situação, ou em alguns casos extremos, quando a pessoa olha para o cônjuge, já lembra da ofensa e dói de novo. Então é um fardo a questão da raiz de amargura, da mágoa, do ressentimento. O próprio nome já diz, né? Ressentimento, porque sente a dor da ofensa todas as vezes que lembra. E isso é um fardo que nós não conseguimos carregar. Por isso que Jesus fala, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Por quê? Porque quando nós carregamos esse fardo, nós nos tornamos oprimidos, né? Qualquer pessoa consegue carregar o fardo de Jesus, que é o fardo, a cruz do dia a dia, leve e suave. Mas alguém que carrega um fardo extra, logo vai ter dificuldades. Quais são os prejuízos que a pessoa tem por não perdoar? Para depois nós entrarmos em outros detalhes aqui do perdão, mas o que pode causar esse fardo que a pessoa carrega? Já é provado, né, pastor Juari, que a falta de perdão, ele traz até doença física, né, doenças psicológicas, pessoas doentes por falta de perdoar. A falta de perdão, ele traz prejuízo para a família, não só para o casal, porque a gente está falando de família aqui. E quando eu deixo de perdoar o meu cônjuge, ou muitas vezes o meu pai, ou até mesmo um amigo, vou trazer prejuízo para dentro da minha casa, né? Porque, como a gente sabe, a família é um relacionamento.
E aonde há relacionamento, tudo o que me afeta vai afetar a minha esposa, vai afetar os filhos, vai afetar os pais, muitas vezes os irmãos, né? Pela falta de perdão. Ele traz um prejuízo muito grande nessa questão, e é onde hoje nós vimos muitas famílias sendo destruídas pela falta do perdão, né? Antes de se tornar uma raiz de amargura, eu sempre digo, né? E eu olho para o meu exemplo, por exemplo, no nosso casamento, enquanto nós não deixamos o Espírito Santo atuar, como a Sé falou, é uma atitude nossa, eu falei isso, só que é lógico que tem a ajuda do Espírito Santo. A atitude parte de nós, mas existe o atuar do Espírito Santo. E quando eu comecei a perceber que eu tinha que perdoar, aconteceu um conflito, uma ofensa, algo que aconteceu de adversidade dentro do nosso lar. A partir daquele momento, né, a raiva foi dominada, né, como nós já falamos aqui nesta noite, e eu decidi pedir perdão, não deixo para o outro dia. A palavra do Senhor diz que antes que o sol se ponha, né, eu devo procurar me consertar, porque a gente não sabe o que vai acontecer com a nossa vida, né? O futuro pertence ao Senhor, não pertence a nós. Nós não temos o nosso futuro no controle da nossa mão, né? Pertence ao Senhor. Então, quanto mais rápido eu perdoar, eu vou evitar a raiz de amargura, né? Porque a raiz de amargura é a falta de perdão por um longo tempo, né? Aquilo fica matutando na minha cabeça, fica batendo. Aquela pessoa fez aquilo para mim, o meu cônjuge falou aquilo que muitas vezes, porque quem ofende, muitas vezes ele não tem a atitude de ofender, mas através de uma brincadeira pode ofender outra pessoa. E às vezes a pessoa que foi ofendida, a pessoa que ofendeu nem se apercebeu de que ofendeu. Então, aonde tem que partir também da pessoa ofendida, o pedir perdão, porque vai trazer à tona às vezes uma situação que aquela pessoa pode levar para o resto da vida. Eu já conheci pessoas morreram sem perdoar porque decidiram não perdoar, né? E aquilo trouxe um prejuízo enorme, doenças e falta de paz. Nós vemos hoje muitos lares com falta de paz por falta de perdão, porque onde existe o perdão existe a paz, né? Existe a harmonia, existe o refrigério. O Espírito Santo só pode atuar onde existe perdão. Até porque um texto bíblico muito claro, muito conhecido é o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso. Quando nós falamos para Deus, é a oração modelo. Senhor, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, se Deus vai nos perdoar proporcionalmente que nós perdoamos o outro, e se eu não perdoo o outro, automaticamente os meus pecados estão retidos. Eles estão em mim, não estão perdoados. E aí é onde muitas pessoas podem até perder a salvação por não perdoar. Agora, Marceia, vamos pensar também do outro lado, né? O eu perdoar. E agora, quando eu vejo, eu reconheço que ou eu percebo que eu errei. Qual é o caminho para pedir perdão? Também é difícil, né? É difícil, como eu falei, sobre o ego e o orgulho, né? Então, mas tem que repensar, tem que escolher o momento certo também, porque não adianta tu ir lá pedir perdão a hora que a pessoa está extremamente com raiva. Então, espera o momento, vai, pede perdão. Nós temos o hábito de conversar bastante sobre isso, reconhecer, e é muito difícil você admitir. É mais fácil você receber o perdão do que pedir perdão, né? Aqui a nossa lição ela fala assim: admita seus erros, dê um passo à frente, confesse. Então, no caso do relacionamento, tem que ser dado, né, o primeiro passo. Alguém tem que dar o primeiro passo em direção ao perdão para que haja harmonia. Se nenhum, né, der o primeiro passo, né, como a gente diz assim, aquela pessoa que é mais turrona, e se dois estiverem, né, os dois forem assim, é difícil. O ditado popular, que dois bicudos não se beijam, né? Então, acaba criando um ambiente difícil no relacionamento.
Aí não tem diálogo, né? É. Se dois com bicudo, não tem o diálogo. E cada vez Satanás vai É uma brecha. ganhando espaço e uma brecha não tratada vira uma fortaleza. E aí é difícil para conseguir reverter. A questão do perdão, sempre um tem que ceder. Aquilo que o senhor falou, sempre um vai ter que tomar a primeira atitude, né? Nunca acontece um conflito no casamento, os dois irem juntos, né? Sempre um primeiro vai ter que pedir o perdão, né? E sempre eu vejo nos casamentos, já que nós conversamos e aconselhamos nos cursos que fizemos, que sempre um dentro do casamento é mais fácil, né? Sempre, porque ninguém é igual, né? Ninguém é igual. Então sempre ou o marido ou a esposa é mais fácil de pedir o perdão. Então nunca pense assim, ó, você que está nos vendo nesta noite, está nos ouvindo, é sempre eu, mas sempre eu tenho que ceder. Mas se você é o que cede, é o que pede o perdão primeiro, peça. Peça. A palavra do Senhor diz que é 70 vezes 7, né? Isso não quer dizer um número limitado, mas o Senhor quis dizer que é infinitamente, Sempre. né? Sempre está perdoando. Então, não deixe também o nosso inimigo adentrar com essa seta na sua mente, dizendo que é sempre você que pede perdão, sempre você tem que se sujeitar, sempre você que tem que primeiro tomar essa atitude. Não, mas que se você é a pessoa mais fácil, né, de pedir o perdão, deixe ser usada pelo Espírito Santo e pedir o perdão, né? Porque aí você está ganhando vitória para o seu casamento. Porque muitas pessoas olham para a sua vida, para a nossa vida, tenho certeza que para a vida do pastor Juari, para a sua família, não vê as adversidades que nós passamos. Ah, eu queria ter o casamento daquele casal, eu queria ter a família que aquela família tem, mas tenha certeza que todas as famílias, todos os casamentos, todos os casais têm conflitos, têm problemas, mas existe a diferença de um casal para o outro, que é o pedir perdão, né? É o sentar e conversar e resolver esse conflito através do perdão. Porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o próprio Espírito Santo, né? Então, talvez a pessoa que sempre pede perdão é que seja mais sensível ao Espírito Santo. Talvez o temperamento, a personalidade, o caráter já mais trabalhado por Deus, ou talvez já aprendeu mais com a vida, já apanhou mais, então tem essa facilidade. Eu acho interessante a definição de confessar o pecado, que a palavra confessar significa concordar com, né? Então, quando nós confessamos, meu amor, minha esposa, meu esposo, eu errei, me perdoa, eu fiz isso, isso, isso. Confessar quer dizer concordar, que eu errei e que o meu pecado, a minha falha é indesculpável, né? Mas mesmo assim eu quero contar com a tua misericórdia, me redimir. E a confissão, ela é o oposto da racionalização, né? Geralmente é aquela pessoa que, eu já, não no ambiente de casamento e família, graças a Deus, mas no ambiente de trabalho, já convivi com pessoas que, quando confrontava, olha, isso aqui está errado, a pessoa já racionalizava. Não, é porque isso, aquilo, tal, e nunca admitia a culpa. Então isso mina o relacionamento, não só o casamento, mas os relacionamentos de uma forma geral. Na verdade, pastor, essa justificativa, né, que o ser humano tem para os seus erros começou lá com Adão, né? Senhor, a mulher que tu me deste, né? Ele não admitiu o erro que ele tinha praticado. E o que acontece em muitos casamentos? Senhor, o marido que tu me deu, a mulher que tu me deu. Não, olhamos para dentro de nós, cada um para dentro de si, e olhe para os seus erros, né? E admita, como está sendo falado aqui, confesse. Muitas pessoas não confessam com medo que não vá receber o perdão, né? E nós temos um exemplo na nossa vida de que nós tínhamos uma situação para ser resolvida entre nós, casal, e um não falava para o outro. Até que o Espírito Santo começou a trabalhar na nossa vida, e nós começamos a dar liberdade, onde ele foi modificando o nosso casamento, e até que teve um dia que eu sentei com a Céia e abri o meu coração. E quando eu admitir o meu erro e abri o meu coração, ela me perdoou. Quer dizer, quem sabe eu sofri por tempo, eu não precisava ter sofrido,
porque tinha medo de confessar que eu não ia receber o perdão, mas tenha certeza que quando você é tocado para confessar um erro para o seu cônjuge, é porque o Espírito Santo, existe a história de Jacó com Esaú, né? Sim. Jacó tentou aplacar a ira de Esaú enviando presente, mas nem sabia que o Senhor já tinha trabalhado na vida de Esaú para lhe perdoar, e já tinha perdoado a traição de Jacó, vamos dizer assim, né? Então, muitas vezes nós temos medo de confessar os nossos erros, com medo de... e existem pessoas, até com Deus é assim. Ele tem medo de, na oração, confessar os seus erros, tem pessoas que acham que não são dignos da misericórdia do Senhor, do perdão do Senhor, e não confessam os seus problemas, os seus erros, os seus pecados, né? E nós precisamos confessar para haver o perdão tanto da parte do Senhor, como da parte do nosso cônjuge, dos nossos filhos, dos nossos pais, da nossa família. Admitir os erros, eu vejo como uma atitude de uma pessoa madura. É maturidade, né? Você ser transparente, mas também demonstrar vulnerabilidade. Muitos querem ser intocáveis e não admitem seus erros e racionalizam, justificam para dizer que o seu erro está certo. Mas uma pessoa madura, uma pessoa que é ensinável, é uma pessoa também que ela tem essa facilidade de se mostrar vulnerável. E muitos não fazem isso porque têm medo de ser feridos, né? Mas a gente precisa acreditar que o nosso cônjuge, que nosso filho, nosso pai, as pessoas da nossa família nos amam e vão também ser tocados por Deus a partir de uma atitude de confissão, né? Que é reconhecer os erros e também, claro, isso também tem um acompanhamento, que é abandonar a prática pecaminosa. E aí vem a questão da mudança de atitudes. Irmã Céia, eu queria ouvir de você também um pouquinho sobre essa questão de mudar a atitude, né? Quem que tem que mudar? É eu ou outro? Como é que tem que ser isso? Mudar a atitude, né? Às vezes a gente pede o perdão, mas continua errando, né? Errando, e vai lá e pede perdão de novo. Não, eu tenho que ser maduro e tenho que me esforçar para mudar também. Não, eu errei hoje, amanhã eu vou me esforçar, vou pedir ajuda ao Espírito Santo para não persistir no erro, né? Bem, eu gosto de uma expressão, né, na questão do perdão, que quando Jesus perdoou e chegou salvação até a casa de Zaqueu, Zaqueu disse, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais, que era o que dizia a lei. Então, muitas vezes, na questão do perdão, tem que se fazer restituição também. Essa mudança de atitude é isso, né? Por exemplo, dentro do casamento, que é dentro da família que nós estamos falando aqui nesta noite, a falta de amor, né? O meu erro foi a falta de amor, eu não demonstrei amor para o meu cônjuge, para os meus filhos, e eu admiti que errei, que faltei com amor, com carinho. A partir daquele momento que eu admiti, que eu pedi perdão, eu tenho que procurar mudar e a partir daquele momento demonstrar esse amor, né? Com atitudes, não é só no falar, né? É com atitudes. Aquilo que eu não fazia, agora eu vou fazer. Se eu não tratava a minha esposa bem, agora eu vou tratar. Se eu não ouvia a minha esposa, muitas vezes a gente fala só no falar, né? Mas muitas esposas querem ser só ouvidas, né? E eu não tenho tempo, né? É muito trabalho, muita correria. Eu não tiro um tempo do meu dia a dia para parar dentro do meu lar, apesar que, por isso também eu penso que essa estatística do aumento do divórcio, que com essa pandemia muitos tiveram que parar, mas o que aconteceu? Eles foram forçados a parar. Eles não pararam porque quiseram. Não, a partir deste momento eu vou tirar um tempo para o meu cônjuge, para os meus filhos, para a minha família. E quando eles foram forçados a tirar esse tempo, eles não souberam o que fazer. Porque não foi uma mudança de atitude. Porque a mudança de atitude não é algo de fora que vai te fazer mudar. Mas é algo que tem que partir de dentro de nós, né? Muitas pessoas não têm forças para mudar também, né? Assim, força própria. E também tem, né, situações em que a pessoa quer que o outro mude, né? E eu até anotei aqui na minha lição. Antes de eu querer que o outro mude, eu preciso mudar. Se eu mudar em determinada área, aí eu posso cobrar com um jeito, né? Não aquela cobrança, mas
olha, eu mudei, eu quero que você, né, caminhe nesse caminho, nesse sentido, que há uma mudança, né? Mas eu só posso cobrar a mudança do outro a partir do momento que eu mudei. Eu sempre falo, né, pastor, que até nos cursos que nós ministramos e até na própria família cristã que nós já ministramos também e temos ministrado, que quando nós vamos ministrar esses cursos, o discipulado família cristã, ou até mesmo numa pregação num culto, né, eu não tenho que olhar para o meu irmão, eu não tenho que olhar para o meu cônjuge, tá vendo a lição lá de conflito, falou isso, então agora tu tem que mudar, não. Mas que cada pessoa olhe para si e mude as suas atitudes, e eu vou falar uma coisa aqui, convicção, de que tu mudando as tuas atitudes, tenha certeza que o Senhor vai mudar o teu cônjuge. Mas não é que o Senhor, é que a mudança da tua atitude vai trazer um fruto dentro do teu casamento, dentro do teu lar, que muitas vezes precisava da tua atitude. Mas é aquilo que nós já falamos, só que a tendência do ser humano é sempre olhar para o gramado verde do vizinho. Sim. Né? Nós nunca olhamos para dentro de nós. Né? Mas que nesta noite você possa olhar para dentro de você, né? Que possamos olhar para dentro de nós. Não, eu tenho que mudar. Né? Quando você for numa palestra sobre casamento, olhe para dentro de você, não saia de um momento como esse condenando, acusando o teu cônjuge. Viu? Agora você aprendeu. Isso aí, porque acontece muito isso, acontece mesmo, acontece. Bastante. Né? E eu sempre falei isso, não, olhe para você. Esqueça o teu cônjuge nesse momento. Olhe para os teus defeitos. Não olhe para os defeitos do teu cônjuge. Olhe para dentro de você e procure mudar, porque tenha certeza. Porque a maioria das vezes nos casamentos, pastor, quando nós aconselhamos e acompanhamos alguns casais, e até dentro do nosso relacionamento como um casal, a maioria, aquele que acha que não tem que mudar, é o que precisa ser mudado. Exatamente. Olha, está muito gostosa essa conversa aqui, já estamos quase no horário, mas, irmã Céia, última pergunta, né? Para a pessoa que já tentou mudar e não tem forças, aqui nós temos várias pessoas nos assistindo, de várias confissões religiosas, várias denominações, muita gente tem acompanhado esse programa porque o tema casamento, família é muito importante. O que essa pessoa deve fazer? Eu não tenho forças, como eu devo agir? Pedindo ajuda ao Espírito Santo, né? E é uma luta diária também, né? Então, eu acho que confessando a sua esposa, seu cônjuge, para ele também te ajudar. Então, eu acho que é uma caminhada a dois, né? Então, juntos, eu acho que eles podem caminhar juntos e conseguir vencer os conflitos. E através do Espírito Santo, eu sempre falo, no Espírito Santo é o nosso melhor amigo, é o nosso ajudador, nosso conselheiro, então ele supre todas as nossas necessidades e é o nosso ajudador também. Amém. Nós cremos assim, né? O Espírito Santo, o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade, ou seja, o marido, a mulher e Deus têm que caminhar juntos. Bom, Jabes, vamos... Nesse momento está quase chegando o fim, mas não podemos deixar de orar. Eu gostaria que o senhor orasse por todas as famílias que estão nos assistindo e que Deus venha dar graça, que o Espírito Santo venha também acompanhar e visitar essas pessoas para que eles consigam, né, enfrentar e resolver os conflitos e ter uma família abençoada na presença de Deus. Nós vamos orar ao Senhor nesse momento e antes eu só gostaria de dizer uma coisa para você que está nos assistindo, que está nos ouvindo pela Rádio 107, tenha certeza que o Espírito Santo, ele quer fazer do teu lar um lugar de paz, de harmonia, aonde a presença dele é real e aonde você tenha prazer de estar. Que o seu prazer não seja dentro no seu trabalho, que o seu prazer não seja com seus amigos, mas que o Espírito Santo possa te dar prazer de estar dentro da tua casa, junto com a tua família, em todos os momentos da tua vida. Vamos orar? Você que está em casa, se estiver perto da sua família, traga ela para perto de você, abrace a sua esposa, os seus filhos, interceda comigo neste momento. Senhor meu Deus, eu quero te agradecer
por este momento que passamos aqui reunidos, Senhor, falando um pouquinho da Tua palavra. Falamos para famílias, Senhor, para casais, e sabemos que a Tua palavra achou guarida. Sabemos que ela adentrou em muitos lares, em muitos casamentos, em muitos filhos, em muitos pais e muitos avós que precisavam ouvir, Senhor, que precisavam sentir o Teu toque. Que o Teu Espírito Santo, que está aqui conosco neste estúdio, possa chegar dentro desse lar. Que ele possa achar guarida nos corações, Senhor. E que este lar que está em conflito constante, que está conturbado, que a falta de paz é algo que está dentro desta casa, que a partir desta noite, que a partir desta live, o Teu Espírito Santo possa adentrar dentro desta casa e trazer a mudança. Que a paz que excede todo entendimento, Senhor, tenha primazia dentro desse lar. Que a partir deste momento, Senhor, eles possam testemunhar, enviando mensagens para o YouTube, Senhor, no Facebook, dizendo que Tu adentrou e trouxesse a vitória para este casal e para esta família. É o que nós cremos e acreditamos, Senhor. Intercedemos por cada casal, por cada família. Muito obrigado, Senhor. É o que eu Te peço e desejar, eu Te agradeço. Amém. 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 Obrigado, irmão Jabes, obrigado, irmã Céia, cantor Jones. Eu senti muito forte a presença de Deus aqui nessa oração. E eu tenho a certeza que Deus está trabalhando na tua vida. Você que está me assistindo, você que está me ouvindo, saiba de uma coisa: Deus vai mudar a situação do teu lar. Acredite, siga o conselho da palavra de Deus e tenha uma vida de vitória em nome de Jesus. Até segunda-feira que vem, nossa live Conhecendo o Amor de Deus. Deus vai te honrar, mudar sua vida. Deus cuida de ti. Só Ele é a saída. Deus vai te honrar, mudar sua vida. Ele pode sim. Deus cuida de ti. Ele cuidou até aqui. Só Ele é a saída.